E aí, gente, tudo bem? Sou o Icari Axel. Estou aqui no vídeo desse vídeo para poder falar um pouquinho para vocês sobre a questão do dá para ir para a Argentina sem saber falar o espanhol direito? Então, se você tem essa dúvida, se você está querendo ir para a Argentina para estudar ou para visitar, fica ligadinho depois da vinheta. Então, muita gente vai no meu direct do Instagram, inclusive se você ainda não me segue no Instagram, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar meu arroba, tá? Mas, e aqui em algum lugar do vídeo também, @Icaro_Axel, lá tem muitas dicas sobre medicina na Argentina, sobre turismo, onde ir, onde conhecer, tenho certeza que você vai gostar bastante. Então vamos lá, muita gente no direct me pergunta sobre, Icaro, dá pra ir pra Argentina turistar, ou para ir morar e aprender, ou me virar com o português, com o portunhol? Então isso é muito relativo, depende de qual lugar da Argentina você está indo. Os argentinos não falam português, tá? Grande maioria não fala português. O que acontece é que, nos lugares mais turísticos, provavelmente eles vão conseguir entender o que você está querendo expressar. Tá, eles não vão entender necessariamente o que você está falando, mas eles vão conseguir ao menos entender o que você está querendo expressar ou você está querendo pedir, seja um comércio ou uma coisa do tipo. Então, o ideal é que você olhe ao menos um espanhol básico para poder você conseguir se comunicar quando chegar lá. Por exemplo, perguntar o valor da passagem, como você pode chegar em tal lugar, ou quanto custa um determinado prato ou algum serviço. Ou, se você preferir e você estiver com a graninha sobrando, contratar um guia turístico que fale português. De preferência que seja brasileiro, né, que já esteja na Argentina há um tempo, porque aí a comunicação vai ser muito melhor e ele também vai saber aonde levar você para turistar, né? Porque convenhamos, não é todo lugar que a gente quer conhecer naquele momento, ou às vezes não dá tempo de a gente conhecer tudo. Para quem está querendo ir morar na Argentina, especificamente para estudar, se você quiser ingressar em uma universidade pública, em uma universidade federal, você sim ou sim tem que chegar lá sabendo falar espanhol, ao menos espanhol de nível intermediário B2, porque as universidades argentinas, quase todas, se eu não me engano, já aderiram a um decreto do MEC argentino em respeito de que qualquer estudante estrangeiro que não seja espanhol, que não venha de um país hispanohablante, tem que ter um certificado de espanhol de nível intermediário B2. Ou seja, se você for para a Argentina sem saber falar, sem o certificado de espanhol, você vai ter que esperar um tempo para conseguir fazer sua matrícula na universidade. Isso é independente do curso que você vai fazer. Isso é uma determinação da universidade, tá? Do MEC argentino, as universidades acataram. Então, independente do curso que você for fazer, você sim ou sim tem que ter esse certificado no ato da matrícula. Tá? Então, algumas universidades particulares também estão exigindo o certificado de espanhol, porém, algumas universidades têm seu próprio curso de espanhol. Por exemplo, a Fundação Barceló, que durante o pré-grado tem a matéria de espanhol, tá? E eles não aceitam certificado de fora da universidade. Já a UBA, por exemplo, que é a Universidade de Buenos Aires, aceita 3 certificados de espanhol, que é o CIEL, o CEI e o CELU. No meu Instagram eu já falei sobre eles, mas eu vou fazer um resumão aqui para vocês. O CIEL é uma prova virtual, tá? Que na data desse vídeo deve estar custando mais ou menos R$700 e é a prova mais fácil. Você pode agendar para poder fazer essa prova, eles vão te dizer quais são as datas disponíveis no site do CIEL, que eu também vou deixar na descrição do vídeo. Tá? Você vai agendar, vai realizar o pagamento com cartão internacional, lembrando que aqui no Brasil a cobrança é feita em dólar, então o cartão tem que ser internacional, tá bom? Você vai fazer o pagamento da prova, vai fazer o agendamento, no dia correto você vai. Quando chegar lá, eles vão te dar um fone de ouvido e vão te dar as instruções para realizar a prova. Então, qualquer uma dessas 3 provas que eu falei anteriormente são constituídas de você vai ter que ter compreensão de texto, tá? Você vai ter que compreender o que está sendo exposto em determinado texto, naquela prova. Você vai ter a prova auditiva, que você vai ter que ouvir e compreender o que está sendo falado naquele áudio ou naqueles áudios, porque podem ser mais de um. Você vai ter que ter dominação de escrita, porque eles vão te fazer perguntas
no decorrer da prova, sobre os áudios que você escutou, sobre o que você leu no texto, e você vai ter que escrever sobre isso. E eles também vão te dar temas para que você disserte. Você vai ter que fazer algumas redações em espanhol. A segunda prova é o CELU, que foi o exame que eu fiz no final de 2018 para poder ir para a Argentina. O CELU, ela é a prova intermediária. Ela não é tão fácil quanto o CIELE, mas também não é tão difícil quanto o CEI. Porém, ela é, se eu não me engano, a mais barata. Na época que eu fiz, eu paguei R$140. Hoje o CELU deve estar em torno de R$210. Porque eu estou dizendo que deve estar em torno, porque antes de fazer o vídeo, eu olhei o valor do CELU em peso argentino, convertendo daí esse valor, R$210. Então, eu creio que aqui no Brasil também esteja nessa faixa. O CELU e o CIELE, você consegue fazer tanto no Brasil quanto na Argentina. Ao contrário do CEI, que só pode ser realizado lá na Argentina, porque é uma prova realizada pela UBA. Então, o CELU segue a mesma regra do CIELE, com a exceção de que a prova é presencial. Você faz a prova com outros candidatos, tá? Eles vão te dizer em qual local será a prova, a data e o horário. Você vai, né, o pagamento pode ser feito por transferência bancária, por boleto bancário ou por cartão de crédito, tá? E aí, só que tem um detalhe. E além da prova ser mais extensa, ser um pouco mais difícil do que o CIELE, o áudio geralmente é passado em uma caixa de som para uma sala com várias pessoas, o que acaba dificultando bastante, tá? E o SEI, que é a prova mais difícil de todas essas três, que é realizada na Argentina e aplicada pela Universidade de Buenos Aires, tem a fama de ser mais difícil e o preço dela fica bem próximo do CELU, tá bom? Eu não fiz o SEI, então não tenho muita propriedade para falar para vocês como é que funciona, mas pelo que o pessoal me falou, o pessoal que fez me falou, ela segue também as regras do CELU e do CIELE, que é a compreensão auditiva, fala. Você também tem que falar, tá? Tanto no CELU quanto no CIELE. No CIELE, você faz uma gravação de áudio e envia, já que a prova é virtual. No CELU, você conversa com um avaliador e ele vai te dar alguns temas, vai pedir para você dissertar, vai pedir para você conversar com ele sobre, e você também tem que fazer uma mini encenação sobre um determinado tema. O SEI segue com essa mesma regra, de acordo com o pessoal que fez, tá? Mas assim, não é impossível. Há quanto tempo eu aprendi espanhol? Bem, isso é muito relativo. Eu não vou dizer para vocês em quanto tempo vocês vão aprender espanhol. Eu estou dizendo em quanto tempo eu aprendi o espanhol suficiente para aprovar no meu exame. Tá? Lembrando que eu estudava muito, de 8 a 12 horas por dia de espanhol. Eu estudei por 4 meses e meio antes de fazer a minha prova. E assim, eu tomei um nível suficiente, que foi intermediário B2. Porém, eu continuei estudando, não é porque eu já estava com certificado que eu ia parar de estudar, né, gente? Até porque eu estava me mudando para a Argentina, estava me mudando para outro país, eu precisava me comunicar com as pessoas e eu não queria ficar com aquele portunhol estranho para conversar com os argentinos, para tirar dúvidas em sala de aula e etc. Eu continuei estudando, estou estudando até hoje. O espanhol não é tão fácil quanto as pessoas imaginam, que vai dar aquela enrolada, porque se parece com o português, não. O espanhol é uma língua bastante complicada, bastante difícil, tá bom? Então ele precisa sim de atenção, mas para você que está indo turistar, consegue sim se virar na base do portunhol, tá bom? Espero que eu tenha conseguido sanar a dúvida de vocês. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e dar like aqui no canal, beleza?